Olá, estamos de volta com mais um Minha Escola na TV. Você conhece a ecoterapia? Esse é um método de terapia que usa cavalos como agentes para melhorias emocionais, psicológicas, comportamentais e para ganhos motores. Aqui em Ponte Nova existe um centro especializado nessa prática. Para conversar sobre a ecoterapia, estão aqui com a gente Karen Souza, Isabela Rodrigues e Luísa Bárbara, voluntários do Centro de Ecoterapia Animal Amigo e a aluna do Atenas Equipe Júlia Nério. Gente, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite, conversar aqui com a gente sobre o projeto lindo, né? Que eu acho maravilhoso. Então, conta pra mim o que é a ecoterapia. A ecoterapia é um método de tratamento no qual a gente utiliza o cavalo para auxiliar, no nosso caso, as crianças, né, que são a maior parte crianças neurológicas, na aquisição de movimentos que elas tenham perdido ou que estejam em atraso. Na parte da fisioterapia, a gente utiliza ela para ganhar equilíbrio, coordenação, para treinar a marcha, entre outras coisas. E também tem os ganhos da parte da psicologia, que a Isabela pode falar um pouquinho mais. Pegando o gancho com essa pergunta feita por ela, quais são os responsáveis presentes nesses procedimentos e quais são os benefícios que isso traz para o corpo? Então, a equipe principal da ecoterapia é um psicólogo, um fisioterapeuta e um equitador. Só que além desses profissionais, nós temos um terapeuta ocupacional, um pedagogo, um zootecnista, além do veterinário do Aras, que fica responsável pelos animais. Os benefícios da área psicológica são ganho de autonomia, ganho de autoconfiança, autoestima. O indivíduo cresce, desenvolve psicologicamente de uma forma que talvez ele não desenvolveria num consultório, por ser fechado. Eu costumo falar que a ecoterapia é um consultório a céu aberto. Porque tantos ganhos que a gente poderia ter no consultório, a gente tem com o convívio com o cavalo. Então, eu acho muito importante a criança com danos, assim, atrasos psicológicos, neurológicos, fazer ecoterapia, porque é essencial para esse tratamento. Sim. Tem alguma idade específica para poder começar a praticar? Não tem uma idade específica, mas a gente lá dá prioridade a crianças. Tem 2 adultos só, mas as crianças porque tem mais chances de melhorias. Sim. A terapia assistida por animais, que vocês usam a ecoterapia, é um meio de substituir as terapias e os tratamentos convencionais ou eles só ajudam no tratamento? É um tipo de tratamento complementar. Então a gente busca a parte, tem o consultório, os nossos praticantes têm o atendimento no consultório, e aí tem o atendimento também lá no nosso centro de ecoterapia. Andam junto, todas as duas, tanto o consultório quanto o centro de ecoterapia. Sim, o tratamento demora muito tempo para surtir efeito? É feita uma avaliação, a gente faz uma avaliação trimestralmente de cada praticante e aí vai depender do caso de cada praticante, da evolução dele, acompanhado. Normalmente a gente tem um período, a maioria dos nossos praticantes, com 2 anos a gente tem dá alta para eles, que a gente já vê o processo de reabilitação, do desenvolvimento que ele já teve, mas é sempre feita uma avaliação periódica para estar acompanhando. Sim. E quanto tempo dura a sessão de ecoterapia e quantas vezes por semana os praticantes fazem? Nós atendemos todos os sábados, uma vez na semana, e cada sessão dura em média de 30 a 40 minutos. E aí dentro dessas sessões a gente tem a parte de alimentação, de escovação do cavalo, da própria equitação, da própria montaria, tem a parte separada da equitação, que aí já é evolução do processo de ecoterapia, que alguns praticantes vão fazer a equitação, mas normalmente em média de 30 a 40 minutos cada sessão. Sim. Lá é como se fosse exatamente um consultório, né? Tipo, cada um marca um horário e passa esse período de tempo lá dentro. Vocês já viram com muita frequência essas melhorias em crianças? Sim.
Assim, lá a gente, igual a Luísa falou, não tem um tempo definido, até porque cada doença tem uma evolução diferente e tem um tempo de ganho diferente dependendo de como a criança está se adaptando. Porque tem crianças que chegam lá e inicialmente a gente não consegue fazer com que elas montem no cavalo, porque tem medo, aí tem toda essa parte da psicologia de fazer perder o medo do cavalo primeiro. Mas aí a gente vê a melhoria na criança, em poucas sessões você já consegue ver melhora no tônus muscular, principalmente, né, os menorzinhos, principalmente, que chegam lá todo bambo, não consegue segurar a postura no cavalo, com 3, 4 sessões você vê que ele já está com o tronco mais firme, ganha controle de cabeça, entre outras coisas. Sim, porque é visivelmente em crianças com esse déficit que o corpo fica bem mais atrofiado, não é? E com esse procedimento o cavalo faz meio que desatrofiar, meio que libera um pouco o corpo. Então, a gente chama de atraso neuropsicomotor, porque a criança em cada fase da vida dela, ela tem, entre aspas, um marco que ela tinha que ter atingido. Com 1 ano tem que andar, com 6 meses tem que engatinhar. Então, se ela está atrasada, o que o cavalo faz? Ele usa movimento tridimensional. Então, em cada passo, ele dá 6 estímulos diferentes. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E aí, durante esses 30 minutos, a gente dá cerca de 1.800 estímulos para a criança, que é uma coisa que a gente não consegue chegar no consultório de jeito nenhum. Por isso que a evolução dele é muito mais rápida do que um tratamento somente no consultório. E essa parte da atrofia muscular tem muito a ver com a marcha do cavalo, que aí entra na parte de tônus que a gente fala. Quando ele é mais molinho, a gente chama de hipotônico, e quando é aquele bebezinho mais durinho, né, às vezes tem muita rigidez muscular, a gente chama de hipertônico. Aí a gente utiliza o passo do cavalo mais lento, quando a gente quer relaxar, o hipertônico, para ganhar mobilidade, e a passada mais rápida, para ativar o músculo quando ela tem hipertonia. Hipotonia, no caso. Existem várias terapias com animais. Por que vocês escolheram o cavalo? Quais os benefícios que o cavalo traz para a criança? Então, a gente escolheu o cavalo também porque a maior parte da equipe gosta do cavalo. Então, a gente fala que o essencial lá é que você goste da criança, do cavalo ou dos dois, para ser melhor ainda. E o cavalo, ele é um instrumento que ele te dá os movimentos. As outras terapias, você usa o bichinho de estimação, no caso, para a criança perder o medo, para que ela faça alguma atividade, mas que tem como ser feita sem ser com esse animal também. E já os movimentos da ecoterapia não tem como ser feito no consultório, tem que ser somente lá. O cavalo, ele vai proporcionar uma sensação de liberdade para o praticante, porque muitas das vezes a gente pode pegar um cadeirante, uma criança que não consegue andar, então em cima do cavalo ele tem a sensação de estar em liberdade, de ter uma visão diferente do mundo, porque normalmente as crianças, as pessoas que a gente atende, por exemplo, um cadeirante, ela tem o costume de olhar o mundo de baixo para cima, porque está sempre alguém em cima dela para ela conversar, para ela manter o contato. No cavalo, ele já o praticante tem essa liberdade de poder ter uma outra visão do mundo. Então, por isso que a gente buscou o cavalo como uma técnica, um método diferente. Sim. E como você seleciona o cavalo para poder atender esse tipo de demanda? Aí é um programa junto com o médico veterinário e o equitador. Que aí o médico veterinário vê o cavalo que é mais tranquilo, o cavalo que é mais calmo, a passada. E aí o equitador, ele vai preparar o cavalo para estar dando andamento à ecoterapia. Para cada tipo de praticante, como a Karen falou, existe um tipo diferente do cavalo. Então, assim, não é o mesmo cavalo, porque as passadas do cavalo são diferentes. Então, tem que buscar o objetivo. E aí é um trabalho feito de preparação do cavalo entre o equitador e o médico veterinário. Sim. Existem diferentes modalidades dentro da ecoterapia? Sim, a gente faz a ecoterapia mesmo e também tem a equitação. A equitação é quando o praticante vai sozinho, sem auxílio dos dois profissionais do lado. Lá a gente trabalha com o equitador. O equitador tem uma guia entre o cavalo e ele,
para estar auxiliando, mas não diretamente, não segurando o cavalo em si. Para a criança poder mesmo fazer sozinho, sem ninguém. É equitação em si, só que a gente chama de equitação terapêutica. Sim, e como seria a diferença dessas duas, de com auxílio de alguém e sozinho? A ecoterapia, são 3 profissionais por cavalo, um conduzindo o cavalo e 2 dos lados. Até para a segurança da criança mesmo. E na equitação, a criança vai sozinha, só com alguém conduzindo o cavalo por ela. Sim, e fisicamente falando, tem alguma diferença no quesito, igual que eu tinha abordado com ela, muscular, alguma coisa do tipo? Ou, vamos falar assim, ou não teria tanta diferença no caso, só que mais confiança por parte da criança? Para a equitação, o nosso praticante, ele tem que ter um bom controle de tronco, ele tem que ter boa coordenação motora. Então, assim, vai ser um avanço da ecoterapia. A gente promove independência, mas dentro do limite. Sim. Então, à medida que a gente for evoluindo na ecoterapia, os nossos praticantes são passados para a equitação, que aí vai ser uma forma de estar dando continuidade ao tratamento, só que de forma independente. Obrigada. E agora nós vamos para o intervalo. Voltamos no próximo bloco. Voltamos com o programa Minha Escola na TV. Hoje nós estamos falando sobre ecoterapia. Contamos com a presença das voluntárias da instituição de ecoterapia Animal Amigo. Então, gente, como é o projeto? De onde veio a criação desse projeto? Foi um grupo de profissionais da saúde que se juntaram com o intuito de ajudar mesmo essas crianças, que na maior parte são crianças carentes. E aí a gente queria usar uma terapia diferente, né? Porque igual as meninas já comentaram no outro bloco, o cavalo, ele dá um estímulo diferente para a criança, porque dentro de um consultório fica uma coisa assim, todo dia você faz a mesma coisa. Se pra gente já é enjoativo, imagina para uma criança. Então lá eles sentem que estão brincando e aí vai fluindo. E aí essas pessoas se uniram, gostavam tanto de cuidar de criança quanto do cavalo. E aí surgiu a ideia de criar o centro que ainda não existia em Ponte Nova. É uma parcela que tem muito pouca visão pela sociedade, né? Crianças com deficiências nesses quesitos. E eu acho muito bacana pelo fato de não ser uma parcela tão visada, mas sim tão importante quanto. E todo mundo sempre se preocupa demais com aquela criança, uma criança saudável jogando futebol, machucou o pé, primeira coisa, tem um fisioterapeuta, tem 50 espalhados na cidade, mas se tiver uma criança especial que precisa desse atendimento, não tem, não é? Eu acho muito bacana por esse quesito. Então, vamos falar mais sobre o projeto. Desde quando, vamos falar assim, vocês observaram essa pequena parcela da sociedade e gostariam de entrar em conjunto com a instituição que praticamente vocês fundaram? Então, a instituição ela foi fundada em 2013, mas igual você falou, é uma parcela que não é tão visada para a população, mas para a gente da área da saúde, é uma parcela que a gente visa muito. Desde o início do curso, a gente foca muito em pessoas especiais, né? A gente fala que o legal da profissão, eu pelo menos penso assim, eu gosto muito mais de tratar uma pessoa que tem um problema muito grande do que uma pessoa com um problema pequeno. Uma criança que quebrou o pé, a gente tem que tratar, é legal. Sim, mas uma criança que está numa cadeira de rodas, você conseguir dar uma funcionalidade para ela, é muito mais gratificante, né? Além de tudo, nós também buscamos a inclusão social. Então, assim, não só a reabilitação, mas a ideia é buscar a independência do nosso paciente, inserir ele na sociedade, para ele ter autonomia mesmo de realizar suas atividades de vida diária. Então, assim, não trabalhamos só a reabilitação em si, do corpo, da função, mas também buscando a função, né? A inclusão social. E colocar os pais juntos também, porque às vezes, como você mesmo disse, a população já olha de forma diferente. E tem muitos pais que olham também como coitadinho, ele não pode fazer isso. E isso já vai criando uns paradigmas na cabeça dessa criança. Então mostrar que
mesmo com as né, limitações que ele tem, ele é capaz e ele pode fazer as coisas que a gente faz. Às vezes ele não vai fazer da mesma forma que você faz, mas ele consegue fazer a mesma coisa. Sim. Lá no nosso centro de ecoterapia, por exemplo, quando algum pai ou os pais dos nossos praticantes vê eles realizando alguma tarefa de forma independente, dá independência para eles também, tanto em casa, tanto no meio social. Então, assim, é uma forma que a gente trabalha lá, que aí os pais têm a visão e proporciona isso também para dar continuidade em casa. E imagino quão gratificante é para uma pessoa com deficiência que está numa cadeira de roda, tá em cima de um cavalo. Ela tá ali todo dia na cadeira, sem poder sair, de repente tá por cima, tá ali no cavalo. Imagino quão gratificante é para ela. Ver o mundo de uma forma diferente, né? Completamente. Sim. E vocês têm muitas pessoas na fila querendo participar? Como é que é a demanda? Sim, nós temos atualmente 10 praticantes, são 2 por horário, a gente atende de 8 às 11 e atualmente tem 40 na fila. A fila é bem grande. Só que como a gente tem esse espaço de 2 anos, geralmente demora bastante para o próximo ser chamado, mas acontece, é só esperar, né? Sim. Lá é um trabalho voluntário, não é? Sim. Então, quem quiser participar e estiver vendo, por acaso, poderia. Com certeza, todos nós somos voluntários, nós precisamos muito de mais voluntários. Nossa equipe está, atualmente, a gente está assim, mais escasso, com pouca gente. Quem quiser ir conhecer, participar, tá à vontade, o convite está feito. É todo sábado, tá, gente? Na Fazenda Três Corações, começa às 8 da manhã e vai até às 11. E igual a Isabela falou, que a gente atende 10 crianças, a gente está atendendo 10 crianças justamente porque a nossa equipe está reduzida, que teve uma época que a gente atendia 15, eram 3 por horário. Então, o nosso objetivo é realmente conseguir mais voluntários para que a gente consiga atender mais crianças e diminuir essa fila de espera. Sim. Inclusive, nós fomos visitar o Aras, fomos ver o projeto, tem até uns vídeos, imagens, e a gente gostou muito. A gente chegou a conversar com o Júlio, que ele é também um participante lá. Ele é voluntário? Ele é o voluntário fundador do centro. Ele é o fundador. A gente conversou com ele, ele chegou a falar pra gente que vocês estão precisando de voluntários, doações. E como que funciona? Como é que você é um voluntário? Pra quê? Como que você só chegar lá e falar assim, eu quero ajudar aí? É assim que funciona? Você vai chegar lá, né, procura alguém, a gente sempre fica sentado numa mesa lá, você procura alguém da equipe e fala que quer conhecer, que quer ajudar, e a ajuda lá é sempre bem-vinda. Não precisa ser necessariamente uma pessoa formada da área da saúde, a gente precisa de pessoas para auxiliar em todas as etapas, para ajudar a receber as crianças. Às vezes você precisa de um auxílio para conversar com o pai que não chegou bem, para puxar o cavalo. Então as pessoas começam vendo e aí a gente vai treinando, puxar o cavalo, e aos pouquinhos você vai fazendo mais coisas dentro do trabalho. Existe toda uma preparação, assim, a gente parte do princípio de ser voluntário, de querer, de gostar ou de criança ou do cavalo, né? E aí, no momento que tem essa adaptação também do voluntário, lá no centro de ecoterapia, a partir daí existe o treinamento. Aí é feito um treinamento, o acompanhamento junto com esses novos voluntários que vão chegando, para também estar adaptando, porque ali a gente está lidando com crianças, né? Então existe uma preparação, precisa de uma preparação também do voluntariado para isso. Sim, existe algum tipo de formulário que tem que preencher para poder se inscrever? Não existe não. Lá a pessoa que quer ser um voluntário, vai lá, conhece o projeto, vê se é isso mesmo, porque muitas das vezes pensa que é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, há uma conversa, aí o Júlio conversa, a psicóloga conversa, né, os próprios outros voluntários do projeto, existe essa conversa, entendeu? Mas não existe nenhum formulário, profissionais formados podem se voluntariar, quem não é formado também pode se voluntariar, estudantes, todos são bem-vindos. Idade tem? Então, não tem uma idade específica, a gente só pede para esses voluntariados terem compromisso com o projeto, né? Porque é de grande responsabilidade, é um projeto muito importante. Então, assim, não tem uma idade específica. A gente não
de jovens para cima. A gente não pega muitos voluntários crianças e adolescentes lá, né? Mas não tem uma idade específica, não. E sobre os pacientes, eles precisam de alguma preparação antes, equipamento especializado para poder montar nesses animais? Não, lá a gente utiliza o capacete, que durante o processo de montaria precisa do capacete de proteção. Para a equitação existe o colete também, que o praticante que faz a equitação terapêutica utiliza, mas os materiais são disponibilizados pelo centro mesmo. Ah, sim. E vocês estão estudando, né? Estão na faculdade. Como que o projeto tem ajudado na faculdade de vocês? Então, para mim ajuda completamente, porque todos os trabalhos que eu tenho que fazer, artigo científico, eu volto tudo para a área da ecoterapia. Posso dizer que eu me encontrei ali. Coisas que eu não tenho interesse na faculdade, eu tenho total interesse na ecoterapia. Então, para mim é fundamental a busca de pesquisa, trabalhos, tudo assim. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Ecoterapia através da faculdade. Então, assim, o Júlio é o professor lá na minha instituição, Faculdade Dinâmica também. E aí ele foi lá dar uma palestra sobre o que é ecoterapia, porque é uma das áreas que o fisioterapeuta atua, né? E aí, além de poder conhecer, eu tive a oportunidade de fazer os projetos de extensão da faculdade, de iniciação científica, que são voltados lá para o Centro de Ecoterapia. Nós fizemos lá 2 projetos utilizando o método terapêutico da ecoterapia, que foi um com idosos e um estudo de caso de um praticante que tem paralisia cerebral. Então, assim, é muito gratificante e enriquecedor para nós, né, para conhecimento acadêmico, enquanto acadêmicos, porque é uma forma da gente estar buscando conhecimento fora daquele meio só da instituição. Então, assim, tem muita oportunidade de crescer, de ganhar conhecimento sem ser dentro da sala de aula. E aí a gente busca isso também para a nossa formação. Até porque, pelo menos no meu curso de psicologia, a gente não sabe nada de ecoterapia. Ninguém tem formação em ecoterapia, a gente não tem matéria em nada. Então, assim, é uma coisa totalmente fora. A gente está ali porque a gente realmente gosta do que a gente faz. Sim. E como vocês foram inseridos nesse meio? Como que vocês decidiram, estudantes, escutaram falar sobre o projeto e aceitaram? Toparam numa boa? Na verdade, eu nem lembro como eu entrei. Eu lembro que eu ouvi falar que existia ecoterapia em Ponte Nova, mas eu não sabia o que era. Aí eu pensei, bom, vou lá conhecer, tem cavalo, eu gosto de cavalo, eu gosto de criança, então eu vou lá. Aí eu cheguei, mas não sabia o que era, mas aí que eu conheci, eu me apaixonei. Aí eu nunca mais quis sair de lá. Eu tô lá desde 2016, faz mais de 2 anos, e não pretendo sair também não. No início do meu curso, quando teve a palestra e o Júlio falou de utilizar o cavalo como método terapêutico, eu gostava muito já de criança e eu era apaixonada por cavalo. Então, assim, foi uma junção dos dois. Então, assim, talvez é ali que eu me ache, que eu me encontre, né? E aí foi o tratamento em si, utilizando o cavalo para criança, que me despertou a atenção, a vontade de ser voluntária do projeto. Obrigada. E agora nós vamos para o intervalo. Voltamos no próximo bloco. Voltamos com o programa Minha Escola na TV. Hoje nós estamos falando sobre ecoterapia. Contamos com a presença das voluntárias do Animal Amigo, que é um projeto de ecoterapia, e também com a aluna do Atenas Equipe, Júlia Nério. Então, Júlia, conta um pouquinho pra gente como essa história com o cavalo, como é que ele te ajudou? Bom, é bem difícil explicar. Há 3 anos atrás eu tive um problema muito sério. Eu descobri que eu tinha câncer ósseo. E aquilo foi um impacto muito grande para mim. Quando eu comecei o tratamento, eu não podia entrar em contato com a família, nem com o animal. Eu ficava meio que isolada. Qualquer contato que eu tinha que ir direto para o hospital, porque minha imunidade despencava. E depois que eu escapei de tudo aquilo, depois de muita luta, muito sofrimento, eu recebi a ligação da minha tia falando que ela tinha comprado um cavalo e que ela queria que eu fosse a primeira a montar nele. E quando eu entrei em contato com ele
parece que eu me senti mais leve, eu me senti outra pessoa. É como se todos os meus pensamentos ruins que eu tinha o tempo todo, que eu ficava preocupando com coisas que já tinham passado, simplesmente tinha sumido. E um pouco de tempo passou, eu recebi uma ligação do meu tio falando que ele tinha me dado uma égua. E, nossa, eu fiquei muito feliz, sério mesmo. Ai, gente, vai chorar também. Todo mundo. Nossa! Gente, o bom é que a gente está falando aqui sobre ecoterapia e tem a prova viva de que o cavalo é realmente um amigo, quase um irmãozinho para quem está fazendo um tratamento. Ou imagine isso numa criança de 2, 3 anos de idade, uma pessoa que anda de cadeira de roda, que se sente mesmo outra pessoa em cima do cavalo. São esses casos, esses relatos que nos motivam a continuar, a querer que o projeto dê andamento, a querer que o projeto cresça, né? Porque é isso que nos faz crescer, buscar, evoluir a cada dia mais. Né, Júlia? Nossa, Ju, eu tá concordo chorando demais. Você gosta de cavalo, Ju? Eu, desde pequena, eu cavalgava o tempo todo. Era todo final de semana, eu chegava no carro do meu pai falando, vamos lá cavalgar. Eu tô doida pra ir lá andar a cavalo. E ele ia, né, porque eu meio que não dava outra escolha. E foi isso, desde pequena. Eu gostava muito de cavalo, eu costumava ficar até desenhando o tempo todo pra tirar a falta que eu tinha. E eu acho que mudou muito a minha vida. Eu acho que foi uma forma de escapar de todos os meus problemas. E quem tiver a oportunidade de andar a cavalo, eu recomendo muito. Eu acho que seria muito bom. Principalmente para quem tem problemas na vida, para quem tem alguns pensamentos que quer excluir eles da sua vida. Eu acho que ter um contato com o animal, assim, é uma das melhores coisas a se fazer. Realmente ajudou, né? Meio que serviu como terapia para você, de certa forma. Tanto fisicamente quanto psicologicamente, no caso. Você se encaixou, adequou exatamente no tema. Sim, eu concordo muito com isso, porque eu fiz uma cirurgia muito perigosa e eu tô muito bem hoje. Quando eu consegui subir no cavalo sozinho, eu já pensei, eu já tô preparado para tudo que vier na minha frente. E aquilo foi uma satisfação para mim. Foi como se eu olhasse para minha cicatriz e falasse, isso aqui é um troféu, eu vou usar esse troféu para fazer o que eu gosto. Daqui pra frente, e tudo que eu fizer na vida agora, eu vou pensar nisso, vou pensar como uma luta que eu ganhei. Você também foi lá no Aras com a gente, no dia que a gente foi. O que você achou do projeto? Olha, eu achei muito interessante. Eu acho que quem tem uma criança em casa, quem conhece alguém, por favor, fala com ela que a melhor escolha até agora é entrar em contato com os animais, porque eu acho que isso resolve mesmo, eu acho que isso é uma escolha muito boa, porque se foi bom para mim, que não foi tão ruim com as crianças, que devem sofrer muito mais, que eu sei disso, porque eu já tenho na minha família pessoas que tiveram problemas, e eu estou tentando convencer essa pessoa a fazer ecoterapia, porque eu sei que isso vai ajudar ela. Então eu queria até convidar a Júlia para ser nossa voluntária lá também. E eu vou aceitar com certeza. Então, aí, Júlia, por que você não vai lá ser voluntária? Qualquer um você gosta, tem que gostar, né, gente? O fundamento para ser voluntária é gostar, simplesmente isso. Vocês têm parcerias fixas ou estão procurando alguma parceria? Então, a gente está procurando parcerias para fazer contratação de profissionais, mas fixas a gente não tem. A gente tem ajuda atualmente da Dinâmica, da Faculdade Dinâmica e só. Atualmente não temos mais nada. E a clínica do Júlio, o Aras Três Corações, que cede o espaço para a gente, por enquanto é só. E vocês precisam, então, só das pessoas para ajudarem, os profissionais? Sim, a gente precisa, principalmente hoje, de voluntários, né? A gente precisa de equipe. Toda forma de ajuda é bem-vinda, né?
teria uma forma de divulgar o projeto, alguma forma física do gênero? A gente tem um site, que é o animalamigo.com, e pelo Facebook também. A Isabela, que mexe com essa parte, ela está sempre divulgando o atendimento. Acho que ela pode falar melhor. Então, eu tenho tentado divulgar bastante a ecoterapia, porque muita gente conhece a ecoterapia, mas não sabe o que é a ecoterapia. Então, eu tenho tentado mostrar para as pessoas o nosso trabalho, trazer mais voluntários, principalmente, e vou até fazer um merchanzinho aqui, que tem um sorteio rolando no Instagram, da nossa camisa e do nosso boné, a fim de divulgar mais ainda o nosso trabalho, para as pessoas conhecerem a nossa página e realmente ir até nosso centro para conhecer. E quais são os meios de contato para quem quer ser voluntário ou até para quem quer participar da ecoterapia? Tem pelo Instagram, que pode chamar lá no direct do Instagram, Facebook, e lá tem o WhatsApp para chamar também, e é só ir. E todo sábado vocês estão lá no Aras? Todo sábado. A gente chega às 7h30, mas nossos atendimentos acontecem de 8 às 11, sem exceção, exceto quando é feriado, todo sábado nós estamos lá. Sim, tipo, teria alguma forma de quem está assistindo o programa agora divulgar ou até mesmo se inscrever, indo lá, entre aspas? Claro, só entrar pelo Instagram, ou se tiver alguma forma de mandar e-mail, tem tudo no site, tudo explicadinho. Ou até mesmo só chegar, conversar com alguém responsável lá da equipe e se tornar um voluntário. Sim. Teve algum caso principal que vocês pegaram lá no Aras para poder ser, entre aspas, analisado? Ou todos são não iguais lá, mas tipo, teve algum caso mais grave que vocês já pegaram? Não existe essa forma de ser tratado como um caso mais grave. A gente trata lá todos da forma que precisa, dentro das condições que eles precisam, entendeu? Mas aí, por exemplo, a gente já fez estudos separados, eu, por exemplo, um projeto de extensão da faculdade, eu utilizei um praticante específico e fiz uma análise de dados, comparando os dados dele antes da ecoterapia e pós-ecoterapia, pós as sessões, para ver os ganhos que teve. A função é um praticante que não consegue andar sozinho, então a gente fez uma comparação de passar de sentado para de pé, de rolar, onde a gente observou ganhos em um praticante específico. E as meninas também fizeram estudos de caso com outros praticantes, mas assim, os praticantes em geral lá, a gente acompanha, a reabilitação vai ser de acordo com cada patologia, né? Não é um tipo só de patologia. E assim, em todos os casos a gente trata eles com muita importância, né? Vocês oferecem cursos para quem quer se especializar na área ou para quem quer saber um pouco mais sobre a ecoterapia? Então, hoje todos nós que estamos lá temos a formação, um curso de capacitação em ecoterapia, e com o passar do tempo de voluntariado, os próximos voluntariados que entrarem, os próximos voluntários que entrarem também recebem esse curso de capacitação em ecoterapia. Aí a gente tem a ANDE e tem outros colaboradores que oferecem esse curso de capacitação. E quais são os principais objetivos do projeto? No projeto a gente busca principalmente a reabilitação, tanto física, motora, psicológica, a inclusão social. O objetivo nosso é ampliar o projeto para atender toda a demanda de Ponte Nova e região, né? Para estar ajudando também outros alunos, colegas de sala no processo de aprendizagem. Então, assim, é um projeto bem amplo e a gente conta com a ajuda da população, né, para estar conseguindo dar continuidade ao projeto. Existe mais alguns centros do animal amigo em si, vamos falar assim, não de ecoterapia só, mas sim do animal amigo em si, aqui em Minas e lugares próximos? Não, a nossa primeira sede ainda é lá no Aras Três Corações, hoje atualmente, e é o primeiro centro animal amigo. Com o tempo, se for possível, claro que a gente busca ampliar, passar para outras regiões onde também há a carência
desse método terapêutico, né? Onde que a gente vê que há muita demanda, pais fazem contato com nós de diversos lugares de Minas, buscando a ecoterapia. Então, se possível, a gente busca isso sim, mas ainda não existe. Só como já deu para poder observar como que é necessário, só praticamente observando aqui em Ponte Nova, não Ponte Nova somente, mas aqui ao redor já tem 10 crianças que fazem ecoterapia com vocês. Imagina em Minas inteiro, o tanto que não necessita. Pois é. Assim, a demanda dos praticantes, a busca é muito grande. Então, com nós, a gente tem cerca de 50 na fila de espera, mas imagina ampliando o projeto, imagina conseguindo mais voluntários, imagina conseguindo verbas para a gente conseguir ampliar o projeto, como que isso não iria ajudar a população, né? E divulgando também, porque a nossa lista de espera já é grande, com a maioria da população não conhecendo essa forma de tratamento, e quando ficar conhecendo vai ser maior ainda, né? Obrigada, gente. E agora nós vamos para o intervalo. Voltamos no próximo bloco. Voltamos agora com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos falando sobre ecoterapia. Contamos com a presença das voluntárias do Animal Amigo, que é uma instituição de ecoterapia aqui em Ponte Nova, e com a aluna da Atenas Equipe, Gília Nério, que falou um pouquinho da história dela. Então, gente, a ecoterapia no Brasil, ela é muito utilizada? Sim, eu não posso dizer quantos centros exatamente tem no Brasil, mas são bastantes. A gente, ano passado, foi no Encontro Mineiro de Centros de Ecoterapia. Vocês lembram? Quantos, mais ou menos? Devia ter uns 20, 30 centros ali, só de Minas. Então, imagina do Brasil. Não é muito conhecido, mas por quem está ali dentro do contexto da ecoterapia, Está crescendo bem a ecoterapia. A gente não tem muito centro ainda, porque é uma técnica, é um modo de tratamento que não tem muito, como que eu posso falar? Não tem muito embasamento científico, não tem muito artigo, não tem muito projeto. Então isso acaba que traz essa deficiência pra gente. E aí a gente também tenta, né, com os trabalhos, igual nas horas que a gente faz, muitos trabalhos, para incluir isso e as pessoas ficarem sabendo e ver que realmente tem resultado. Porque você vê muito falar de ecoterapia, mas não tem muito comprovamento de que ela tem resultado. E em vez de só auxiliar no sistema físico e no fisiológico, como respiração, como respiração aeróbica propriamente dito, auxilia? Auxilia. A maioria das crianças com deficiências neurológicas, elas têm mais predisposição de ter doenças respiratórias também. E a gente usa o movimento do cavalo para descolar e deslocar a secreção da criança, né? Quando você deita ela sobre o cavalo, no movimento dele, ele gera uma pressão intrapulmonar parecida com uma do movimento que a gente faz na fisioterapia, que é chamada de vibração, que tem esse intuito de descolar essa secreção. Também não tem muita comprovação, porque não tem muito estudo, mas na prática a gente vê que funciona muito bem. Sim. Você falou que não existem muitos artigos científicos. É porque as pessoas não se interessam pela ecoterapia ou porque realmente não tem muita base, não tem muita prova de que isso realmente ajuda? Pesquisas. Assim, é porque ela é um método novo. Então são poucas pessoas que conhecem. E tudo que é novo é mais difícil também. Então, às vezes a pessoa conhece, mas não quer entrar nessa medo luta também. Né? E aí... Como é uma técnica nova, os achados clínicos comprovando significativamente os ganhos da ecoterapia ainda são menores, né? Porque está crescendo, principalmente no Brasil, que é uma técnica muito nova, está chegando agora, né? Mas no exterior a gente já vê comprovações científicas dos ganhos da ecoterapia, do trabalho, do movimento que o cavalo proporciona, os estímulos oferecidos no corpo. Então, assim, ainda buscar mais
comprovação científica na literatura, fazer mais estudos de caso para ter essa eficácia mesmo, essa comprovação científica. Então, e falando sobre família, entre aspas, porque geralmente pessoas que se isolam, entre aspas, não são muito só por causa de deficiências, mas também questões psicológicas, como depressão, por exemplo. Vocês também tratam esse tipo de pessoas? Sim, a gente trata, inclusive, depressão, TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E, como você falou da família, o papel do psicólogo é, antes de mais nada, acolher a família para entender o contexto que aquele paciente está inserido, para entender o que a gente vai fazer com aquela criança, para ver o que aquela criança precisa. Então, antes de mais nada, a gente fala com a família e a gente trata, sim, também transtornos psicológicos de outras patologias. A ecoterapia, ela não funciona só com as crianças. A gente entrou nesse assunto com família. Como é que vocês lidam com a família? Tem algum profissional, algum voluntário que vai lá, conversa, fala sobre os benefícios, ou se os pais tiverem alguma dúvida? Tem alguém responsável por isso? Sim, tem a psicóloga, tem também a terapeuta ocupacional, que está sempre auxiliando a família no que eles precisarem, o que eles tiverem dúvida, eles vão lá, tiram as dúvidas, conversa, o que precisa, o que está fazendo em casa, o que não está, como que tá sendo em casa, o comportamento daquela criança, tudo isso vai influenciar no ambiente da ecoterapia. Sim, e em conjunto com a equipe, a família também pode auxiliar em algo igual... coloca a criança no cavalo com auxílio da equipe, a família pode estar presente no mesmo local, junto com a criança, meio que dando uma supervisão? A primeiro momento, na fase de adaptação, se a gente vê essa necessidade, a gente utiliza, assim, o pai, a mãe, ou a avó, algum parente que a criança se sente, tenha mais confiança, né? Uhum. Mas aí, com a adaptação, depois desse processo de adaptação, aí é mais a equipe mesmo que trabalha, mas, por exemplo, na alimentação, os pais podem acompanhar, os pais ficam lá no centro de ecoterapia, lá no Animal Amigo, ficam o tempo todo observando durante as sessões de ecoterapia, como que é realizado, a conduta. Então, assim, tem essa liberdade. Tem uma parte que a gente fica restrito, que é só a equipe mesmo, que eles só observam, não tem a intervenção direta dos pais, até mesmo para a gente buscar ganhos, né? Porque às vezes os pais em alguns momentos podem aí interferir negativamente. Então, assim, existe a fase de adaptação, que a gente pode incluir os pais juntos, mas aí a partir da terapêutica mesmo é a equipe que trabalha. Sim. E já teve algum caso da família não querer fazer a ecoterapia ou ter um pouquinho de medo, um receio, vocês conseguirem convencer e a família notar que está realmente ajudando? Já sim, a gente tem uma praticante lá que a mãe tinha muito medo do cavalo, e aí a filha, a praticante no caso, foi a primeira a se adaptar, a reconhecer o cavalo, a chegar a ter o contato, e depois disso a mãe também foi perdendo esse medo. Já teve casos também da mãe ter tanto medo que passar isso para a filha, porque o contato é muito grande. Então, assim, o medo que a mãe tinha e que a filha não tinha foi passado para a filha, e aí o processo de adaptação é muito mais difícil, né? Então, assim, não só trabalhar o praticante lá na ecoterapia é importante, como também os pais nessa preparação de adaptação. Lembrando de novo, gente, que eles estão precisando de voluntários, estão precisando de doações. Eles ficam lá todo sábado, no período da manhã, tem contato, Instagram, Facebook. Vocês podem ajudar de alguma maneira, como nós mesmos disseram, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite de novo. Foi muito importante, é importante falar sobre a ecoterapia. Como vocês disseram, é um assunto novo, mas é uma coisa necessária. São meios alternativos de fazer um tratamento com uma criança, por exemplo, que está passando por alguma dificuldade ou tem alguma dificuldade. Então, obrigada de novo, gente, por ter aceitado. A gente vai divulgar o projeto, que é lindo, tá? Muito lindo o projeto. E eu tô aqui com um brinco e o anel da Laiclá. A Viviane me emprestou, ela empresta todos os acessórios para mim, lindos.
E eu queria agradecer você que assistiu até agora. Um beijo. Quarta que vem tem mais. Tchauzinho.